Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Bonorino, aqui do curso Rico Domingues, e nós estamos em várias dicas, né? Essa é mais uma dica para o curso do CFO PM Santa Catarina, que vai ser organizado pela banca AOCP. Ó, fique esperto, porque essa banca, tá? Ela é muito gramatical. Tá? São 8 questões de língua portuguesa, mas eu aposto em muita gramática. Vocês ainda têm a redação, certo? E mais as questões discursivas. Juntando tudo isso num pacote, vocês têm, na verdade, 30% da prova, tá? Focado em língua portuguesa, tá ok? Então, hoje eu estou aqui para dar uma dica típica da OCP. Essa banca OCP adora, olha, eu falei bem, adora adjuntos, adverbiais, advérbios. É uma classe gramatical muito importante para a banca. Então, vamos dar uma olhadinha nela? Começando com a parte morfológica, ok? Classificação e função dos advérbios. No que diz respeito à classificação, o que é um advérbio, né? Um advérbio é uma palavra que modifica totalmente, nem sempre, mas traz alguma circunstância para o verbo, ou para um adjetivo, ou até para uma oração inteira, ok? Geralmente, ela, em termos morfológicos, internamente, ela é composta por um advérbio. Então, observe, chegamos ontem. Este ontem é um advérbio porque está dando uma circunstância do verbo, circunstância essa de tempo, certo? Modifica o verbo, portanto, entenda este modifica, não modificar o sentido do verbo, modifica no sentido de acrescentar informações acessórias a esse verbo. É este o sentido do modificar. Combinado? Eu prefiro até usar o termo circunstâncias do verbo, traz circunstâncias do verbo, porque eu sei que popularmente o termo modificar é muito forte. Bom, advérbios modificam ou dão as circunstâncias do verbo para um verbo, como nesses dois primeiros exemplos. Choveu muito, no caso em cima é uma circunstância de tempo, em choveu muito é uma circunstância de intensidade da chuva. Combinado? Os advérbios são palavras invariáveis, eles não têm plural, não têm gênero, então mesmo as frases estando no plural, por exemplo, na 1, chegamos está no plural, o ontem permanece no singular, é óbvio, né? Mas os advérbios podem, alguns, principalmente os de intensidade, modificar um adjetivo. Veja o item 3, ele é muito respeitado. Esse respeitabilíssimo, né? Esse muito respeitado dá o grau do adjetivo, da intensidade, só que agora do adjetivo, né? Ele é mega respeitado, super respeitado, hiper. Existem esses prefixos que às vezes usamos para dar essa mesma ideia, não é isso? Ou o mesmoíssimo, né? Respeitabilíssimo. Então, este muito, bastante, tá? Pouco, são advérbios de intensidade que não tem gênero. Note que se fosse ela é muito respeitada, não mudaria gênero. Esses advérbios, eles modificam ou dão a intensidade do adjetivo, combinado? Muito bem. E por fim, um advérbio pode modificar uma oração inteira. Ele próprio, o próprio advérbio, pode ser uma oração, o que chamamos de oração subordinada adverbial. Então, neste último exemplo, todos se calaram, essa é a oração. Quando se diz, quando a notícia se espalhou pela sala, é a circunstância desta oração, percebe? Então eu tenho aqui uma estrutura mais macro, estou lidando com duas orações dentro de um período composto. Então o advérbio se expande e se transforma numa oração em relação a outra, né? Dando as circunstâncias de outra. O que estudamos no período composto, e tem o quando aqui, que é o conector, que vai dar essa noção temporal. Muito bem, então vocês verão na análise sintática que os advérbios, propriamente dito, têm função de adjuntos adverbiais da oração na qual eles se inserem, mesmo aqueles que modificam ou dão a intensidade do adjetivo, mesmo eles. Aí nós temos aqui no item 4 uma oração subordinada adverbial temporal, é o que vocês vão estudar na análise sintática. Por fim, ainda voltando para a morfologia, o interno da locução, tá? A noção de locução é muito importante também. Um advérbio, tá? Como nós vimos, ele modifica verbo, adjetivo ou uma oração inteira. E aqui eu coloquei 3 exemplos representados por um advérbio propriamente, uma palavra adverbial, como eu disse, invariável. Pode, talvez, esta expressão adverbial ser representada por uma expressão maior? Sim, vocês viram até a oração aqui. Observem o caso de baixo. O avião pousou, verbo intransitivo.
Se eu colocasse um ponto final, não teria problema nenhum. Esse verbo se completa, é um verbo intransitivo, não preciso de informação nenhuma. Mas eu quero dar circunstâncias do pouso. Eu posso dizer suavemente ou com suavidade, correto? Eu tenho essa opcionalidade. Se eu usar o suavemente, eu estou usando um advérbio para isso. Mas se eu usar a expressão com suavidade, eu tenho uma preposição mais o substantivo suavidade. Esse conjunto formado por preposição mais substantivo equivale a um advérbio, correto? E chamamos, portanto, de locução adverbial. O avião pousou sem atraso, no deserto, por acaso. Muitas vezes não temos um advérbio específico que represente aquela circunstância. Então colocamos locuções adjetivas. As locuções adjetivas possuem uma fórmula. Essa fórmula é dada por preposição mais substantivo e estão relacionadas ao verbo, dando exatamente as mesmas circunstâncias que um advérbio simples daria. Modo, lugar, tempo, intensidade, companhia, causa, enfim. As circunstâncias típicas de um advérbio. Muito bem, pessoal, espero que essa dica tenha sido valiosa, porque ela será valiosa, porque eu vislumbro que cairá algo relacionado a advérbios na tua prova da OCP, tá ok? Aguardo vocês nas próximas dicas. Um abração, tchau, tchau.